falar rapidinho do princípio da primazia da realidade. Né? Conforme esse mandamento, no direito do trabalho, deve-se pesquisar preferentemente a prática concreta efetivada ao longo da prestação de serviços, independentemente da vontade eventualmente manifestada pelas partes na respectiva relação jurídica. Isso quer dizer, em outras palavras, que no âmbito das relações empregatícias ou no âmbito das relações de trabalho, né, a verdade, a realidade dos fatos poderá prevalecer em detrimento àquilo que estava formalizado, aquilo que estava documentado. E isso é uma expressão muito clara da proteção, pessoal, no âmbito das relações de trabalho. Porque o que a gente vai perceber, né, a partir dessa ideia da assimetria da relação empregatícia, da relação de trabalho, em que de um lado a gente tem o trabalhador e a gente tem do outro lado o empregador que detém o poder empregatício, né, o que a gente vai ver é que o trabalhador não tem condições de produzir provas documentais em seu favor. Quem faz isso é o empregador, porque a ele cabe algumas das obrigações, tais como fazer o registro na carteira de trabalho, fazer o registro da vida funcional do empregado no livro dos empregados, aferir a frequência, a pontualidade, a assiduidade do trabalhador, ou seja, o controle de ponto. Então, toda a documentação, toda a formalização daquilo que é importante na relação empregatícia está a cargo do empregador. O empregado só tem mesmo os acontecimentos reais para poder fazer prevalecer aquilo que ele alega, né? Então, por essa razão é que, ainda que existam documentos afirmando uma determinada verdade, vamos dizer assim, a prova fática prevalecerá sobre essa documental. Fica muito bom a gente falar sobre o princípio da primazia da realidade a partir de um determinado exemplo, né? Que é o exemplo clássico, tradicional, muito frequente na vida real, que é o exemplo da prestação de horas extraordinárias. Vamos supor, numa situação hipotética, que um determinado empregado que tem uma jornada contratada de 8 horas diárias, que esse empregado frequentemente trabalhe mais do que essas 8 horas. Vamos supor que ele trabalha um primeiro turno de 8 às 12, ou seja, 4 horas, que ele tenha um intervalo entre as 12 e as 14 horas e trabalhe novamente de 14 às 18 horas, mais 4 horas, completando 8 horas diárias. Conforme esse nosso exemplo hipotético, o empregado faz então ali a marcação do seu horário de entrada e do seu horário de saída no ponto que foi estabelecido pela empresa, no controle de frequência estabelecido pela empresa. Só que, nesse nosso exemplo hipotético, quando chega o fim da sua jornada de trabalho, quando chegam às 18 horas, esse empregado ainda precisa cumprir muitas atividades, muitas tarefas. E o que é que ele faz? Ele registra o ponto dele, como se ele tivesse saído às 18 horas, contudo, ele permanece trabalhando. E aí, nesse nosso exemplo, vamos pensar que ele trabalha até às 19 horas, ou seja, ele pratica 1 hora extraordinária. Como aquilo não foi registrado e aquilo não foi determinado diretamente pelo empregador, não foi uma norma expressa do empregador dizendo que aquele empregado faria horas extras, o empregador não pagava essas horas. E aí vamos supor que em determinada época o trabalhador resolva cobrar desse seu empregador essa hora trabalhada, que era a hora extraordinária, mas que nunca tinha sido remunerada. E aí o empregador, nesse nosso exemplo, vamos supor que se negou a pagar essas horas extras, dizendo que não tinha contratado e que o registro de ponto não conferia, não confirmava que essa hora extra tinha sido prestada. E aí vamos supor ainda que esse trabalhador, então, tenha postulado na Justiça do Trabalho o pagamento dessas horas extraordinárias que ele trabalhou, porém não recebeu. Então, o empregado vai lá no âmbito da Justiça do Trabalho e faz a alegativa dos fatos, diz que trabalhou e não recebeu. No momento em que o empregador vai fazer a contestação, o empregador apresenta os documentos.
ou seja, apresenta o registro de frequência, o registro de ponto dos seus empregados e diz, olha, eu nunca paguei horas extras porque esse empregado nunca trabalhou em horas extras. Olha aqui o ponto provando isso. Pois bem, conforme a aplicação do princípio da primazia da realidade, conforme esse comando, esse mandamento, o que tem-se é que, se o empregado provar que de fato ele trabalhou, mesmo que aquilo que está registrado, mesmo que aquilo esteja registrado diferentemente no ponto, ou seja, vamos supor que o empregado prove, por meio de testemunhos, de outros fatos, que ele ficava até às 19 e não até às 18, o documento provando ou mostrando que ele ficava até às 18 não será levado em consideração. Por quê? Porque prevalecem os fatos em detrimento dos documentos. E é isso que diz o nosso princípio da primazia da realidade. Bom, eu vou fazer essa parte mais curtinha para a gente poder postar aí com mais facilidade no YouTube e nos demais canais, tá certo? Já já a gente tem, então, a parte 3 que vai tratar dos outros princípios. Até já e um abraço.